muito honrado pelo convite, prazer estar com vocês, tá? Então hoje que eu vou usar esses últimos 25 minutos de congresso para catequizá-los, né? Ninguém que está aqui não se interessa ao menos um pouco por cardiologia, e isso nos deixa muito contentes, tá? A gente vai trocar o QR Code um pouquinho pela voz, ok? Eu vou pedir a participação de vocês em alguns momentos. Nesses 25 minutos eu vou tentar colocar para vocês em prática um pouco do que o professor Múcio realizou com a Nossa Senhora Fulana, né? E mostrar para vocês o que acontece quando a gente não consegue implementar as terapias baseadas em guidelines, baseadas em evidências. Ok? Então vamos lá. A dona Fulana envelheceu um pouquinho. Aposentou aqui em São Paulo e foi para o interior de São Paulo. Tá? Hoje a dona Fulana tem 75 anos. É viúva, o marido já tinha falecido há 30 anos. Tem 5 filhos, a Elisângela, que é a mais nova, acompanha na consulta. A dona Fulana é de Muzambinho. Tá? E morou em Indaiatuba por 37 anos. Veio para São Paulo ser consultada pelo Dr. Múcio e retornou ao interior do estado. E ela voltou a ter os mesmos sintomas que o professor Múcio tinha falado para nós. Quais sejam? Falta de ar, inchaço nas pernas há 4 meses. Ela voltou mais recente, né? Tinha fugido por 2 anos, agora o tempo de retorno ficou um pouquinho mais próximo, Dr. Múcio. A consulta no interior ela é mais barata. Vamos lá. Os sintomas eram sintomas congestivos, como quase 80% dos pacientes com IC e fração de ejeção reduzida ainda têm. Tá? De antecedentes, a gente já sabe que ela tinha o cateterismo cardíaco, que não tinha evidenciado angiotomo, que não tinha evidenciado doença coronariana. Ela se apresentava agora com 13/8 de pressão, saturação de oxigênio de 96%, bem perfundida, mas novamente com estase jugular, nesse momento com um sopro sistólico no foco mitral, crepitações pulmonares bilaterais, hepatomegalia dolorosa e edema de membros inferiores, 3 cruzes em 4. Ela tinha passado na unidade básica de saúde da sua cidade e vinha mantendo nesse momento, afinal, ela tinha melhorado o coração. Fração de ejeção que ela trazia para o colega era de 44%. Pois então, vamos desescalonar essas medicações e vamos manter só o que é necessário para ela. E ela chegou de novo com Carvedilol, 12,5 miligramas uma vez ao dia, um comprimido de Lasix, espironolactona e Puran T4, 125 microgramas. E aí, pessoal, o que vocês acham desse tratamento? Quem se atreve a nos ajudar aí? Vocês viram todo o quarteto fantástico mostrado pelo Dr. Múcio. Ela está com subdose de beta-bloqueador, está com espironolactona, não tem mais um vasodilatador no jogo, nem ECA, nem BRA, nem sacubitril/valsartana, e muito menos DAPA ou empaglifosina. A partir do momento em que a gente consegue recuperar o ventrículo de um paciente, a gente tem uma evidência, mesmo que pequena, é um estudo único, que mostra que os pacientes que recuperaram fração de ejeção e suspenderam terapia tiveram redução ou piora da insuficiência cardíaca em 44% das vezes. Esse estudo é um estudo britânico chamado TREAD-HF. Então a gente precisa, até agora, até esse momento, manter a terapia farmacológica dos nossos pacientes. Olha o raio-x de tórax que a senhora Fulana nos aparece aqui. Né? O aumento de área cardíaca é importante, congestão parilar, né? Já um borramento de seios aí costofrênicos bilateral, e o eletrocardiograma dela, apesar de ainda sinusal, mostra um desvio do eixo elétrico para a esquerda e um bloqueio completo do ramo esquerdo, intuindo uma piora da doença ventricular. Em exames laboratoriais, né, a creatinina, a ureia de 64, com uma creatinina ainda normal, né, uma cruz de proteinúria na urina, o eco dela com dilatação novamente do átrio esquerdo, dilatação do ventrículo esquerdo, agora, ó, ventrículo na diástole foi para 65 milímetros
e a fração de ejeção caiu de novo para 30%. Só que agora a gente continha informações novas. O aumento do refluxo mitral, uma insuficiência mitral secundária ou funcional e uma elevação da pressão da artéria pulmonar. Secundária é uma congestão pulmonar e secundária é um aumento da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo. Tá? Conduta. Reiniciamos aqui o sacubitril/valsartana, aumentamos a furosemida, iniciamos a dapaglifosina, reiniciamos o que ela já vinha utilizando e avaliamos essa paciente em curto período. Teve uma melhora importante do quadro clínico. Tá? Rapidamente, no primeiro retorno, ela tinha perdido 6 quilos, 6 litros de líquido, a pressão se manteve adequada, uma sistólica de 110, a frequência ainda um pouco elevada, 82 batimentos por minuto, bem perfundida, redução dos sinais de congestão, e a gente ainda precisava fazer com que ela perdesse peso. Nesse momento de mais euvolemia, de uma pressão sistólica adequada, aí sim a gente resolveu aumentar o beta-bloqueador, no caso o carvedilol. Ela perdeu mais um pouquinho de peso, 2,5, tá? A pressão ainda se mantinha numa média sistólica adequada, a frequência cardíaca teve uma redução significativa, atingindo a meta que, em geral, no paciente compensado, é abaixo de 65 batimentos por minuto. Então ela ficou novamente com a terapia que o Dr. Múcio tinha instituído, um beta-bloqueador que muda a mortalidade, a furosemida ainda necessária nesse momento, espironolactona, tratamento do hipotireoidismo, sacubitril/valsartana na dose inicial novamente e a dapaglifosina. Pretendendo aumentar a dose do sacubitril/valsartana, duas coisas estavam em nossa mente. A gente talvez precisasse de um beta-bloqueador com menos efeito vasodilatador do que o carvedilol e precisaríamos reduzir e, por que não, em algum momento, suspender o diurético de alça. Então isso a gente fez, reduzimos a dose da furosemida, no terceiro retorno a classe funcional era 1, a frequência cardíaca abaixo de 60, mas a pressão sistólica em torno de 80 com tontura/hipotensão postural. Isso pode acontecer, mesmo com os clínicos com as melhores intenções do mundo. Então, cautela. Muitas vezes a agressividade é inimiga da compensação. Então a gente tem 4 semanas, segundo o consenso europeu, mais semanas para otimizar, segundo o consenso brasileiro. Então, parcimônia é uma dica bem interessante. O que aconteceu? A tontura, a hipotensão postural e a sistólica em torno de 8 no consultório se refletiu na piora da função renal. A ureia foi para 102, a creatinina bateu 1,5, o potássio começou a se elevar, a despeito da melhora novamente ecocardiográfica. Então a gente obteve sim, redução de cavidade novamente, melhora da fração de ejeção para 43, queda da pressão da artéria pulmonar e melhora do refluxo mitral, mas às custas de uma hipovolemia que causou uma lesão renal aguda. E eu preciso estar muito atento a isso. De pronto, o diagnóstico foi feito laboratorialmente, a suspensão do Lasix foi realizada, o carvedilol deu lugar ao outrora utilizado bisoprolol, 10 mg à noite, e uma nova função renal foi solicitada. Aí sim, classe 1, frequência de 55, creatinina 0,76 e ureia 47, colocando essa paciente de novo na trilha do bom prognóstico, de novo na trilha da classe funcional 1. Ela foi vista recentemente, né? O ecocardiograma permanecia com um remodelamento positivo global adequado, a função renal estável, eletrólitos estáveis, hemoglobina ok, o TSH um pouco alterado, a gente ajustou, né? E, para terminar, o cômputo dos ecos, né? Para o próximo evento eu vou pedir os diapositivos do professor Múcio, a gente coloca os 5 ecos aí em sequência, mas do eco de 2020 para 2021 e 2022, houve uma queda, uma redução do tamanho do átrio esquerdo de 12,2%, uma redução do ventrículo de 12,3%, uma melhora da fração de ejeção de 30% e uma queda de quase 60% da pressão da artéria pulmonar, com redução da insuficiência mitral. Então acreditem, o Quarteto Fantástico hoje
tem um poder de remodelamento, que em algumas séries têm sido descritas como 21%, 25%, em algumas séries mais do que isso. Tá? A gente, claro, tem preditores de remodelamento em que vários centros estão trabalhando hoje, mas acreditem no potencial e mantenham a terapia até que a literatura continue nos provando que precisa ser mantida ou dificilmente nos prove o contrário. Perfeito? Ok? Deu para fixar o tratamento farmacológico e o conceito do remodelamento? Então, o fechamento do caso 1, para vocês levarem para casa. Primeiro, perfil com gesto é a forma mais comum de apresentação. No mundo inteiro, no pronto-socorro e nos nossos consultórios/ambulatórios. Ok? A importância do tratamento farmacológico guiado por evidências nunca foi tão grande para a redução de morte súbita e para a redução de óbito por falência de bomba e agora para remodelamento ventricular. Nunca se esqueçam, coração e rins caminham juntos. Se o seu coração está congestionado, o seu rim também estará. Se o seu ventrículo esquerdo ejeta pouco, o seu rim receberá pouco sangue. Perfeito? Otimização terapêutica nem sempre é inócua. Então eu posso ter instabilidade hemodinâmica, eu posso ter instabilidade eletrolítica, então é mandatório que eu tenha esse paciente na mão, nem sempre a gente consegue, a aderência nem sempre é o que a gente precisa que seja, mas eu preciso ter esse paciente ao meu redor quanto mais precocemente possível. E acreditem no remodelamento cardíaco, ele é real. Perfeito? Segundo caso, paciente jovem, 34 anos, negra, natural e procedente de São Paulo, doméstica, casada, 3 filhos, multípera, ensino fundamental incompleto, católica. Essa paciente deu entrada no pronto-socorro de hospital público aqui da cidade, com queixa de falta de ar há 8 dias e dor abdominal há 5 dias. Bem pontual a queixa de duração dela. Tá? Previamente assintomática, foi admitida com dispneia aos esforços, progredindo para mínimos esforços, associada a uma dor abdominal inespecífica, difusa, com náusea, sudorese e mal-estar geral. Referia tosse seca, inchaço nas pernas, principalmente no período vespertino. Não tinha febre, calafrio ou sensação febril, não tinha queixa de angina ou palpitação, tinha apresentado um óbito neonatal, estava no 3º mês de puerpério. História negativa para eclâmpsia ou hipertensão prévia, não tinha estigmas ou história de febre reumática que pudesse induzir a uma etiologia de válvula reumática, não fumava, não bebia, não tinha diabetes, usava omeprazol 20 mg que tinham passado para ela em uma UPA por conta das dores abdominais. Pai falecido aos 42 anos por causa cardíaca, SIC, parada cardíaca, né? Difícil alguém não falecer disso, né? Desde a história da humanidade, mas a gente tem que ser mais criterioso, principalmente por quê? Porque a etiologia é cada vez mais fundamental. Parada cardíaca, minha querida, sim, mas espera um pouquinho. Ele morreu em casa, morreu no hospital. Ele já tinha ponte de safena ou não? Ele tinha marca-passo ou não? Alguém mais da sua família tinha problema de coração? Ah, a minha mãe tratava de coração inchado no INCOR, lá nas clínicas, né? Como dizia a dona Irã, né, professor? A situação está cínica. Os mais piores vai para as clínicas. É isso aí. E o irmão falecido por edema pulmonar. Então havia potencialmente uma história de cardiomiopatia não tão bem apurada até esse momento. O exame físico dela chamava atenção. Pressão sistólica de 9/6, hipocorada, hipoativa, com uma pele fria, úmida e pegajosa, estase jugular bilateral, crepitando base, tá? Uma presença de sopro audível de B3, terceira bulha, na ausculta, mas ela tinha um abdômen globoso, flácido, com o rebordo costal, o fígado palpável a 10 centímetros do rebordo costal e muito doloroso a palpação, principalmente em ponto vesicular. E um edema simétrico de membros inferiores, uma cruz em 4. É claro que o tema da nossa explanação é insuficiência cardíaca, mas esse quadro abdominal, em mãos não bem treinadas e inexperientes, podem se confundir tranquilamente com peritonite, com
crise aguda de vesícula, e num simpósio, num congresso de medicina geral, a gente precisa prestar atenção, porque eu repito e vou repetir de novo, nem toda dispneia é insuficiência cardíaca. Já tinha um grau de aumento de elevação de ureia, enzimas, marcadores de necrose positivos, troponina positivo, que não significam um quadro de síndrome coronariana aguda quando há descompensação da IC. Eu posso ter aumentos de CK, CKMB e troponina em caso de descompensação da insuficiência cardíaca. E o que nos chamava bastante atenção também era o dímero D, bastante elevado, 2.700. É um nível que chama atenção. Então, obrigatoriamente, para essa paciente, eu precisaria afastar diagnósticos diferenciais. Sorologia negativa para Chagas, urina proteinúrica, um lactato um pouco elevado, uma saturação venosa de O2 ainda legal. Então, as hipóteses feitas naquela época, naquele pronto-socorro, é de uma IC descompensada, alguma miocardiopatia. Precisamos afastar o tromboembolismo pulmonar, alguma doença de vias biliares associadas e um quadro de pneumonia. Ah, doutor Flávio, ninguém pensaria em pneumonia nesse caso, Será que não? Eu vou mostrar o raio-x para vocês, que é geralmente o que a gente valoriza mais, e a gente vai poder discutir depois. Um eletrocardiograma, nesse momento, mostrando taquicardia, tá? Mostrando perdas de forças septais na parede anterior e mostrando um padrão de strain, de sobrecarga ventricular esquerda, V5 e V6, principalmente. Não é um eletrocardiograma totalmente diagnóstico, mas ele está longe de ser um eletrocardiograma normal. Bom, quadro clínico evolutivo dela satura bem, tem critérios de Wells de baixa probabilidade, fatores confundidores para o dímero D, como gestação recente e puerpério. Provavelmente o grupo de residentes naquele momento não pontuou muito para tromboembolia pulmonar. Doença biliar. Ok, tinha a função provas hepáticas alteradas, dor, mas a congestão venosa hepática, a hepatomegalia justifica o quadro clínico, associado até a uma hipoperfusão hepática. Então, o fígado sofre de duas maneiras, de congestão e de hipoperfusão. Broncopneumonia, parece bobeira, mas na grande maioria das unidades de atendimento ao pronto-socorro, com esse raio-x, ela receberia levofloxacina até a dúvida ser sanada. E a gente tem que reverter esse quadro. A grande quantidade de broncopneumonias na emergência que são tratadas com furosemida. Vejam só. Uma área cardíaca globalmente aumentada, o chamado sinal de Pala, que é o abaulamento do tronco da artéria pulmonar, e um quadro de congestão mais proeminente do lado direito, aí sim, com critérios aí de derrame pleural direito. Tá? Então, a pneumonia não, após esse raio-x, muita gente pensaria em um processo inflamatório infeccioso na base direita. Conforme ela adentrou a nossa unidade coronariana, a terapia intensiva, o ecocardiograma foi feito, uma dilatação grande do ventrículo esquerdo, com disfunção de VD, o átrio esquerdo também muito elevado, nesse corte do eco no transversal 4 câmaras, não, no longitudinal transversal, e a fração de ejeção de 22%, com uma hipocinesia difusa, já uma diástole com padrão restritivo e uma insuficiência mitral bem significativo, um refluxo mitral muito importante. Essa paciente, no exame físico, ao contrário da senhora fulana, tinha pele pegajosa, úmida, sinais de rebaixamento do sensório, uma sistólica em torno de 90, demonstrando ou denotando sinais de baixo débito cardíaco. 18% dos casos são relacionados a baixo débito na apresentação da IC. Ainda bem. Senão, nosso sistema de saúde público e privado não toleraria mais tratar, porque o custo seria muito elevado. Essa paciente recebeu inotrópico, recebeu diureticoterapia endovenosa, recebeu um conjunto inicialmente de nitroprussiato de sódio, ela foi vasodilatada do ponto de vista arterial, numa terapia intensiva, bem monitorizada, e esse nitroprussiato, depois de estabilizada, deu lugar ao captopril de maneira progressiva, de acordo com a função renal, associado à enoxaparina, que a gente não tinha muita segurança em relação ao risco de trombo
trombofilia dessa paciente, e ela estava no 3º puerpério. O diagnóstico etiológico seria bastante para o caminho de uma cardiomiopatia periparto, e a gente sabe que nesses casos o risco agudo de tromboembolismo é bastante elevado. Fomos até o diagnóstico etiológico realmente com a ressonância nuclear magnética, que afastou realce tardio, afastou a presença de miocardite escancarada, de um quadro de miocardite viral hiperagudo, e afastou também outras doenças de componente genético que têm marcadores que são passíveis de diagnóstico na ressonância nuclear magnética. Então a etiologia, nesse momento, a gente com calma, depois no ambulatório, afastaria a doença isquêmica com um teste de imagem, tipo angiotomografia ou cinecoronarografia. A doença hipertensiva, já que não há realce tardio, teve que ser afastado, mas a história clínica dela não era essa. A doença valvar era uma doença valvar secundária e a cardiomiopatia periparto, nesse momento, optamos por não biopsiá-la, mesmo porque o rendimento da biópsia nesse tipo de patologia ela é bastante reduzida, e fizemos o tratamento ambulatorial farmacológico baseado em evidência para cardiomiopatia periparto, levando em conta que hoje a gente tem a evidência do uso da bromocriptina como redutor de eventos, como melhora de ventrículo esquerdo, e a cardiomiopatia periparto, quando diagnosticada de maneira precoce, e quando a paciente tem uma fração de ejeção no momento do diagnóstico acima de 35%, ela tem um poder, um potencial de remodelamento muito grande e um prognóstico muito favorável. Então, do caso 2, o que a gente precisa tirar de lição nesses últimos 2 minutos? Que sinais de baixo débito nem sempre são claros, como o livro. Então, sintomas cutâneos, sintomas abdominais, gastrointestinais de baixo débito, né, têm que ser valorizados por todos nós. Nem tudo no mundo é insuficiência cardíaca. Dr. Múcio e eu, a gente trabalha mais de 95% do nosso tempo com disfunção, mas nem sempre. A gente precisa lembrar de diagnósticos diferenciais, a gente precisa lembrar que síndrome nefrótica existe, a gente precisa lembrar que tromboembolia pulmonar existe, a gente precisa lembrar que DPOC e asma descompensadas existem, a gente precisa lembrar que Covid não acabou. A gente teve um aumento de 17% dos casos noticiados hoje, a gente não sabe se a gente vai ter mais um pico ou não, né? Então a gente precisa estar atento. Sintomas gastrointestinais são comuns, eu repito, e o uso de inotrópicos e vasodilatadores endovenosos são necessários em casos selecionados. Muito obrigado. Reitero de novo a alegria e a honra e o prazer de estar com vocês nesse final de sábado. Um grande abraço.